Oi, gente, vamos aprender a fazer essa folha para um bloquinho destacável. A gente vai criar esse bloquinho para colocar dentro de uma caixa para presentear a mãe, presentear quem você quiser. Primeiro de tudo, nós vamos escolher o elemento que vamos colocar nessa página. Isso serve para qualquer desenho, qualquer coisa que você queira colocar aqui. Você pode criar um fundo nesse papel de trás, né? Nesse objeto de trás. Colocar uma cozinha, como eu coloquei aqui nesse. Então, pode fazer de diversas formas. Nesse caso, eu escolhi a flor de hibisco, porque é uma flor que me remete lembranças, né, da infância, a lembrança da infância de meu filho, que ele me dava sempre uma florzinha, e assim eu fazia com minha mãe também, e aí entregava para a manhã. Então, é uma flor que acompanhou toda a minha infância de meu filho, e que sumiu, né? Nunca mais eu vi essa flor, essa planta de hibisco por aqui, mas era bem comum na região, era muito comum aqui em Salvador essa flor. E aí, como é que eu vou fazer? Essa florzinha aqui, eu achei lá no Freepik. Freepik é um site com imagens gratuitas e pagas. Essa daqui é gratuita, tá? Então, eu clico, fui na minha paginazinha. Aqui, se eu quisesse, eu entrava no Illustrator e já tinha essas formas todas separadinhas. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Eu já tinha essas formas separadas, né? Mas aqui dentro do Silhouette Studio, a gente pode fazer dessa forma. Estou usando o Silhouette Studio, que é um programa gratuito, como eu venho falando com vocês há muito tempo, né? Já falei com vocês há muito tempo sobre isso. E eu utilizei durante muito tempo o Silhouette Studio para fazer minhas capas, para fazer o miolo, para fazer um bocado de coisa. Eu utilizei o Silhouette Studio. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? No canto, nesse quadradinho aqui no canto, eu aperto o Shift, clico no botão esquerdo do mouse e arrasto para baixo. Então, eu vou diminuir a minha imagem. E para aproximar essa cena daqui, eu aperto o Alt e com o scroll do mouse, que é aquela bolinha, eu arrasto ela para cima e aí ela aproxima. Para baixo, ela afasta. Como é que eu faço para separar essa florzinha aqui? Eu venho nessa ferramenta, que é a ferramenta, a janela rastrear, clico na janela, vou selecionar a área de vetorizar, que eu tenho que estar com esse botãozinho aqui selecionado, e aí vai fazer esse xizinho aqui, ó, eu clico com o mouse, o botão esquerdo do mouse e arrasto. Pronto. Aí eu venho aqui, tá em preenchimento sólido, tá vendo? Eu venho em limiar e aumento o limiar para cobrir toda a flor. Depois de coberta a flor, eu venho rastrear e destacar. Pronto. Destaquei a florzinha. Agora eu quero destacar essa outra planta aqui. Faço de novo, selecione a área, clico e arrasto. Venho no limiar, aumento e rastrear. Pronto. Aí eu posso apagar isso daqui que não tem problema nenhum. Agora perceba aqui, ó, que essa florzinha, ela tem um contorninho branco e eu não quero isso, porque ela vai ficar em frente a um objeto que tem cor. Então vai ficar feio. Aí o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha janela de deslocamento, clico. Primeiro, lógico, né? Primeiro de tudo, eu tenho que clicar na imagem que eu quero deslocar. Aí eu venho deslocamento interno, ele vai criar uma linhazinha dentro da minha imagem. Se fosse externo, ó, ele ia fazer isso, ó, para fora, tá vendo? Mas esse eu não quero, eu quero para dentro.
Para apagar assim rápido, eu utilizei o Ctrl Z. Então, deslocamento interno. Aí eu quero diminuir um pouquinho mais, eu quero que ele fique bem rente, ó. Quero que ele fique bem rente aqui. Então, eu venho na distância e vou diminuindo, ó. Mas eu quero que diminua de uma forma que dê para ele ficar o contorninho. Isso é uma das formas, tá? Mais rápida e que não precisa ter tanto detalhezinho, porque ela vai ficar pequenininha. Então, nem vai perceber. Pronto. Depois disso, eu seleciono os dois. Venho aqui na minha ferramenta, na janela modificar e recorto. Pronto, recortei. Tá do jeito que eu quero. Essa daqui, eu não quero esse cabinho. Como é que eu faço? Ou eu clico 2 vezes para abrir a seleção de pontos, ou eu clico na imagem e venho aqui na minha janela em editar pontos. E aí ele vai editar pontos. Para excluir, clico no pontinho e dou um delete. Ó. Aí tá vendo aqui que ele tá mostrando que se eu deletar, vai deletar isso daqui. Eu quero só o cabinho, então eu volto de novo pro botão, pro ponto que tem o cabinho, que tá bom. Pronto, botei minha florzinha do jeito que eu queria e vou agrupar ela, para não sair mais do lugar. Pronto. E agora vamos fazer esses dois aqui. Como foi que eu fiz esse arco? Se fosse no Illustrator, eu fazia um retângulo e puxava os pontos daqui. Pronto, estava feito. Mas aqui não tem. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um recurso, a ferramenta de desenho, né? Eu vou utilizar um retângulo, ó, um retângulo qualquer. E aqui eu vou fazer um círculo que seja desse mesma, vou botar aqui um 3, para ficar mais fácil para mim. Eu vou botar aqui um 12. Peraí. 12. Que aí eu vou fazer um círculo que tenha esse diâmetro aqui. Aí, como é que eu vou fazer? Venho na ferramenta de desenho, elipse, e vou fazer aqui, ó, 12 e 12, porque eu quero uma elipse bem certinha. Vou centralizar ela, ó, como é que ficou azulzinho nesses dois quadradinhos aqui, ó. Seleciono os dois, clico e arrasto o mouse para baixo. Quando eu falo só o clique, é porque é sempre o botão esquerdo. Se eu for utilizar o botão direito, eu aviso, tá? Então, é clico e arrasto. Aí, eu venho aqui em fundir e pronto. Ele já criou o meu arco. Lindo e maravilhoso. Aí, Neuma, mas esse arco tá muito grande. Não tem problema, a gente pode diminuir aqui, ó. Ele vai diminuir o arco lá em cima, mas ainda assim vai ficar bonitinho. Qual é o tamanho que eu quero o meu bloquinho? Meu bloquinho eu quero no tamanho de 9,5 por 9,5. A folha dele, né? Então, eu vou criar um retângulo de 9,5 por 9,5. Vou fechar o cadeadinho aqui e aí faço 9,5 e pronto. E aí, eu vou ajustar esse arquinho que eu fiz aqui dentro. Mas eu quero ele mais larguinho. Aí, eu vou fazer ele mais larguinho. Quero centralizar. Clico e arrasto. Venho aqui nessas ferramentas, centralizo aqui e centralizo na base, na parte inferior. Pronto, tá tudo certinho. Quero ele maiorzinho aqui, eu só faço, ó, puxar. Pronto, ficou lindo. E a cozinha, como é que eu faço?
A cor eu vou buscar sempre uma referência da flor aqui. Eu venho aqui na janela de cor, de preenchimento, clico, venho com o meu conta-gotas e vou clicar aqui numa cor que eu acho que vai ficar bacana. Opa! Eu tenho que clicar sempre o objeto, gente. Aí venho aqui e clico na cor que eu acho que vai ficar bacana. Aí. Enviar para trás. Ó, como ficou lindo. Eu vou diminuir, porque eu quero só um enfeite. Ou eu posso botar do lado de cá, acho que eu vou botar do lado de cá. Acho que eu vou botar ela aqui, assim, do lado de cá. Vou deixar passando um pouquinho só, porque na hora do corte vai ficar bonito. Pronto. E aqui. Aqui. Aí. Tirar a linha. Aí eu venho na ferramenta de estilo de linha, na cor e retiro. Pronto. Minha primeira página tá certa. Eu venho aqui e agrupar. Clico, arrasto com o botão direito do mouse, abre essa janela e eu agrupei. Foi isso que eu fiz, viu, gente? Então pronto, só é distribuir na folha. Ai, mas eu quero isso daqui verdinho, como é que eu faço? Eu vou duplicar isso daqui com o Ctrl e a setinha do teclado para o lado que você quiser duplicar. Então, o meu eu dupliquei assim. Aí, eu vou aqui desagrupar. Como é que eu faço? Clico em cima da imagem, botão direito e desagrupo tudo. Porque eu quero mudar isso daqui. Como é que eu faço? Clico no objeto que eu quero modificar, cor, linha, né? Aí eu clico nesse objeto, venho no conta-gotas e procuro uma cor que eu acho que vai ficar legal, ó. Vou pegar essa daqui. Ai. Oh, eu tô em linha, tá vendo como eu tô em linha? Tá errado? Eu tenho que ir para preenchimento de cor. Aí eu venho conta-gotas e vou clicar aqui em cima. Achei que ficou muito escuro. Como é que eu vou fazer aqui? Também achei que ficou escuro. Vou botar nesse e vou clarear. Aí, como é que eu clareio aqui? Eu venho em transparência, ó. E coloco a transparência. Mas eu peguei a referência da cor na própria imagem. Então, ó. A corzinha ficou bonita, não foi? E o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu quero agrupar, eu clico e arrasto, com o botão direito do mouse eu clico e venho aqui e agrupar. Pronto, agrupei tudo. Para duplicar, clico, arrasto, Ctrl, setinha para baixo, porque eu quero que duplique para baixo, e aí eu duplico uma, duas. Aí eu fiz 6 imagens. Só que ele tá meio tortinho aqui na página, né? Aí o que que eu vou fazer? Seleciono tudo, clicando e arrastando com o mouse. Venho aqui e coloco centralizar a página. Pronto, centralizou tudo. Aqui é só imprimir a quantidade que você quer. A gente vai fazer um bloquinho de 50 folhas num papel de 75 gramas, fica perfeito. E depois vamos cortar e blocar. Primeiro a gente vai aprender isso, depois a gente vai aprender todas as outras partes. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um curtir, compartilha com quem quer aprender também. E te espero no próximo vídeo. Tchau!